O capítulo 1. A última. O frio daquela manhã parecia mais cruel do que de costume. Berenice Voss já estava acordada antes mesmo do sol surgir, como sempre. Não porque quisesse, mas porque o corpo havia aprendido, ao longo dos anos, que descanso era um luxo que não lhe pertencia. O chão de pedra sob seus pés descalços estava gelado, e o ar dentro da pequena construção onde dormia era pesado, úmido, quase sufocante. Ainda assim, ela se levantou sem reclamar. Nunca reclamava. Seus movimentos eram silenciosos, quase invisíveis, como se temesse perturbar até mesmo o vazio ao seu redor. Vestiu o mesmo vestido simples de sempre, já gasto, com pequenas marcas do tempo, e amarrou os cabelos com cuidado, tentando manter alguma dignidade mesmo naquilo que lhe restava. Do lado de fora, o dia começava a nascer lentamente, tingindo o céu de tons pálidos de cinza e azul. Mas para Berenice, todos os dias pareciam iguais, e todos começavam com trabalho. Ela atravessou o pátio carregando baldes de água, sentindo o peso nos braços finos. Cada passo exigia esforço, mas ela já estava acostumada. O silêncio era quebrado apenas pelo som distante de vozes e pelo ranger de madeira antiga. "Mais rápido!" gritou uma voz áspera ao fundo. Berenice não respondeu, apenas acelerou. Sabia que qualquer atraso seria punido, não necessariamente com violência, mas com algo pior, desprezo. E o desprezo ela conhecia bem. Desde muito nova, aprendera que não era desejada. Não era especial, não era escolhida, era apenas útil. E naquele lugar, ser útil era a única forma de continuar existindo. As outras jovens que trabalhavam ali raramente falavam com ela. Quando falavam, era em tom baixo, entre risos contidos ou olhares de desdém. "Olha para ela", cochichou uma delas certa vez. "Parece que nem deveria estar aqui. Nem para isso serve direito." Berenice ouvira, sempre ouvia, mas nunca respondia. Havia algo dentro dela, algo silencioso, firme, que se recusava a se quebrar completamente, mesmo quando tudo ao redor parecia querer destruí-la. Naquela manhã, porém, algo era diferente. O movimento estava mais intenso do que o normal. Homens entravam e saíam com pressa, organizando, limpando, preparando. As outras jovens estavam sendo levadas para outro lado, uma por uma, vestidas melhor, arrumadas, observadas. Berenice percebeu antes mesmo que alguém dissesse: era dia de leilão. Seu estômago se apertou. Ela já tinha visto aquilo antes, sabia exatamente o que significava. Uma a uma, as jovens eram levadas, analisadas, escolhidas como se fossem objetos. Algumas eram levadas rapidamente, outras demoravam mais, e algumas não eram escolhidas. Essas eram as piores, as esquecidas, as que ninguém queria. Berenice abaixou o olhar. Sabia onde se encaixava. Ainda assim, quando uma das mulheres responsáveis apareceu diante dela, seus olhos estreitos analisando cada detalhe de seu rosto, seu corpo, sua postura, algo dentro dela se contraiu. "Você também", disse a mulher seca. Berenice hesitou. "Eu?" "Não me faça repetir." Sem mais palavras, foi puxada pelo braço e levada junto das outras. Horas depois, já estava no grande salão. O lugar era amplo, iluminado por luzes altas, com um ar pesado de expectativa. Homens bem vestidos ocupavam seus lugares, conversando em tom baixo, avaliando, aguardando. Berenice estava posicionada ao lado das outras jovens, mas a diferença era clara. Enquanto algumas recebiam olhares interessados, sorrisos discretos e comentários murmurados, ela recebia silêncio, ou pior, indiferença. Seus olhos permaneceram baixos. Suas mãos, entrelaçadas à frente do corpo, tentavam esconder o leve tremor. Uma a uma, as jovens foram sendo chamadas e escolhidas. "Vendida. Levem-na. Próxima." O tempo parecia se arrastar. Berenice não contava os minutos, contava as rejeições.
E então restaram poucas, depois quase nenhuma, até que restou apenas ela. O silêncio que se formou foi diferente, pesado, desconfortável. Alguém riu ao fundo. "Essa aí?", disse um homem com desdém. "Nem de graça." Alguns concordaram, outros simplesmente desviaram o olhar. Berenice sentiu o rosto esquentar, mas não chorou, não ali, nunca ali. O responsável pelo leilão pareceu hesitar, claramente incomodado. "Bem", disse ele, tentando manter a compostura, "última oportunidade." Ninguém respondeu, ninguém sequer levantou a mão. Era como se ela nem estivesse ali, como se fosse invisível, e por um breve instante, Berenice acreditou que realmente fosse. Então, a porta ao fundo se abriu, o som ecoou pelo salão. Pesado, lento, todos se viraram. O ambiente mudou. Não foi necessário dizer quem era. A presença já dizia tudo. Passos firmes cruzaram o salão, controlados, imponentes. O homem que entrou não olhava ao redor como os outros. Não demonstrava curiosidade, nem pressa. Apenas caminhava. Até parar. O silêncio agora era absoluto. "Barão?", murmurou alguém. Berenice não levantou o olhar imediatamente, mas sentiu. Algo no ar havia mudado, algo forte, algo impossível de ignorar. Seu coração acelerou, e pela primeira vez naquele dia, ela não se sentiu invisível, mesmo sem entender por quê. O homem permaneceu em silêncio por alguns segundos, longos o suficiente para que todos prendessem a respiração. Então, ele falou. Aquela. A palavra caiu como um peso. Simples, direta, irrevogável. Berenice franziu levemente a testa. Não sabia a quem ele se referia, até que percebeu, não havia mais ninguém. O salão inteiro olhava para ela. Seu coração disparou. "Ela?", alguém questionou surpreso. Mas o homem não repetiu, não precisou. "Sim", disse apenas. E naquele instante, a jovem que ninguém quis foi escolhida pelo homem mais poderoso do lugar. E ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu entender o motivo. Capítulo 2. A escolha que ninguém entendeu. O silêncio no salão não se quebrou imediatamente. Ele se arrastou, pesado, desconfortável, quase sufocante. Todos ainda olhavam para Berenice Voz como se aquilo fosse um erro. Como se, a qualquer momento, o homem fosse voltar atrás e escolher outra. Mas isso não aconteceu. O homem, o barão Theodor Valen, permaneceu imóvel, sua postura firme, como se já tivesse tomado aquela decisão muito antes de entrar naquele salão. Barão, o responsável pelo leilão, tentou sorrir, claramente nervoso. "Talvez o senhor prefira ver melhor as outras opções." Theodor não respondeu, nem sequer virou o rosto. "Eu já escolhi." A voz dele era baixa, mas carregava uma autoridade que fez qualquer tentativa de questionamento desaparecer no mesmo instante. Alguns homens trocaram olhares. Outros franziram a testa. "Ele escolheu justo ela? Não faz sentido. Nem ao menos é a mais bonita." As palavras não eram sussurradas o suficiente. Berenice ouviu, cada uma delas, mas pela primeira vez, elas não pareciam doer da mesma forma, porque contra todas as expectativas, alguém havia escolhido ela. O homem responsável pelo leilão limpou a garganta, claramente desconcertado. "Muito bem, vendida ao barão Theodor Valen." O som ecoou pelo salão, e com ele veio algo novo. Não era alegria, não ainda, mas também não era mais apenas dor, era confusão. Berenice foi conduzida para fora do salão com pressa, antes que pudesse sequer processar o que havia acontecido. Seus passos eram automáticos, seu coração não, batendo rápido demais, forte demais, como se tentasse acompanhar algo que ainda não entendia. Do lado de fora, o ar parecia diferente, mais frio, mais real. Uma carruagem imponente aguardava. Escura, elegante, com detalhes refinados que deixavam claro o nível de riqueza de quem a possuía. Ela nunca havia estado tão perto de algo assim.
Nunca havia sido destinada a algo assim. Entre, disse um dos homens, abrindo a porta. Berenice hesitou por um breve segundo, olhou para trás, para o lugar que sempre conheceu, para a vida que sempre teve, e pela primeira vez, não sentiu vontade de voltar. Entrou. O interior da carruagem era silencioso. Acomodou-se com cuidado, mantendo as mãos juntas sobre o colo, como sempre fazia. E então, ele entrou. O barão Theodor. O espaço pareceu menor no instante em que ele se sentou à sua frente. Não havia pressa em seus movimentos, nem hesitação, apenas controle. Berenice manteve o olhar baixo, não por obrigação, mas porque não sabia o que fazer. O silêncio entre os dois era denso, carregado de algo que ela não conseguia nomear. Minutos se passaram, ou talvez segundos. Ela não sabia. Até que a voz dele rompeu o vazio. Qual é o seu nome? Simples, direto. Berenice respirou fundo antes de responder. Berenice, senhor, uma pausa. Berenice, vós, ele repetiu, como se testasse o som, como se aquele nome tivesse algum peso. Olhe para mim. O pedido ou ordem fez seu corpo enrijecer levemente, mas ela obedeceu. Lentamente, levantou o olhar. E foi então que percebeu. Os olhos dele. Havia algo diferente. Não era vazio, mas também não era como os outros. Seu olhar não a atravessava da mesma forma, não a analisava, não a julgava. Era distante, contido, como se enxergasse de outra maneira. Berenice não entendeu, mas sentiu, e isso foi suficiente para deixá-la ainda mais nervosa. Você sabe por que foi escolhida? Ele perguntou. Ela hesitou. Não, senhor. E era verdade. Theodor permaneceu em silêncio por um instante, longo o suficiente para fazê-la pensar que ele não responderia. Mas então, nem eu esperava encontrá-la aqui. A frase fez seu coração falhar por um segundo. Senhor, mas ele não explicou. Apenas desviou levemente o rosto, como se aquela conversa tivesse ido longe demais. Ou cedo demais. A viagem seguiu em silêncio, mas não era mais o mesmo silêncio. Agora havia perguntas, muitas, demais. Quando a carruagem finalmente parou, Berenice olhou pela pequena janela e prendeu a respiração. A mansão era maior do que qualquer coisa que ela já havia visto. Imponente, elegante, quase intimidante. Portas altas, janelas amplas, jardins extensos. Parecia um lugar que não pertencia ao mesmo mundo que ela. Chegamos, disse Theodor. Simples, como se aquilo fosse comum. Mas para ela, não era. Nunca seria. A porta foi aberta. Ela desceu com cuidado, sentindo o chão firme sob seus pés, mas o coração ainda perdido. Funcionários já aguardavam, organizados, silenciosos, observando, alguns com curiosidade, outros com desconfiança. Preparem um quarto, disse Theodor sem olhar diretamente para ninguém, e roupas adequadas. Houve um leve murmurinho, quase imperceptível, mas existiu. Senhor, um dos funcionários hesitou. Theodor virou o rosto levemente, e isso foi o suficiente. Eu disse, roupas adequadas, fim. Ninguém mais questionou. Berenice foi conduzida para dentro. Seus passos eram lentos, cautelosos, como se temesse tocar em algo que não deveria. O interior da mansão era ainda mais impressionante. Tudo parecia perfeito, limpo, organizado, bonito, diferente de tudo que ela conhecia. Mas o que mais a marcou foi outra coisa. O silêncio. Não era um silêncio vazio, era um silêncio controlado, respeitoso, quase como se aquele lugar tivesse regras invisíveis. Horas depois, já em um quarto que parecia grande demais para ela, Berenice estava sentada na beira da cama, sozinha, vestindo roupas novas, limpas, que não machucavam sua pele, que não pesavam. Seus dedos tocaram o tecido com cuidado, como se não acreditasse, mas sua mente ainda estava presa em outra coisa. Naquele momento, naquela escolha, naquele homem. Nem eu esperava encontrá-la aqui. O que aquilo significava?
Por que ela? Por que alguém como ele escolheria alguém como ela? Berenice apertou levemente as mãos e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente do medo. Não era felicidade, ainda não. Era expectativa. Mas, no fundo, algo dizia que aquela escolha não havia sido um acaso. E que, muito em breve, ela descobriria o verdadeiro motivo. E talvez não estivesse preparada para isso. Capítulo 3. A Mansão de Silêncios. Os primeiros dias na mansão do Barão Theodor Valen foram estranhos. Para qualquer outra pessoa, talvez fossem considerados um privilégio. Para Berenice Voss, eram desconcertantes. Nada ali parecia real. Nem o quarto espaçoso onde dormia, nem as roupas limpas e bem costuradas que agora vestia, nem a forma como ninguém gritava com ela. E ainda assim, ela não se sentia parte daquele lugar. Na manhã seguinte à sua chegada, acordou antes do sol, como sempre. O hábito estava enraizado em seu corpo, impossível de ignorar. Sentou-se na cama por alguns segundos, observando o ambiente ao redor. Tudo estava no mesmo lugar, intacto. Ninguém havia invadido, ninguém havia levado nada, ninguém havia gritado. Aquilo por si só já era estranho. Berenice respirou fundo, levantou-se e, sem saber exatamente o que deveria fazer, começou a arrumar o quarto. Era automático. Dobrou os lençóis, organizou os objetos, alinhou tudo com cuidado. Era a única forma que conhecia de existir. Ser útil. Quando terminou, saiu para o corredor. A mansão estava silenciosa, mas não vazia. Alguns funcionários caminhavam de um lado para o outro, todos bem vestidos, organizados, discretos. Assim que a viram, os olhares surgiram, rápidos, contidos, mas cheios de significado. É ela, a escolhida? Não faz sentido. Berenice manteve o olhar baixo e continuou andando. Já estava acostumada, mas havia algo diferente nesses olhares. Não eram apenas de desprezo. Eram curiosos e, em alguns casos, desconfiados. Sem saber exatamente onde deveria estar, Berenice seguiu até a área onde algumas criadas organizavam bandejas e utensílios. Assim que entrou, o movimento diminuiu levemente. Uma mulher mais velha, de postura rígida, aproximou-se. "Você", disse ela, analisando Berenice de cima a baixo. "Então, é a nova." Berenice assentiu levemente. "Sim, senhora." A mulher cruzou os braços. "Aqui não é como o lugar de onde veio. Há regras, disciplina, ordem." "Sim, senhora." E, acima de tudo, ela se inclinou um pouco, diminuindo a voz. "Não se esqueça do seu lugar." As palavras foram suaves, mas firmes. Berenice sentiu o peso delas. "Não vou esquecer." E era verdade. Ela nunca esquecia. A mulher pareceu satisfeita. "Muito bem. Se quer ser útil, comece ajudando na organização." Berenice não precisou ouvir duas vezes. As horas passaram rapidamente. Trabalhar ali era diferente. Ninguém a empurrava, ninguém gritava, mas também ninguém a tratava como igual. Era como se estivesse em um espaço indefinido, nem serva comum, nem algo mais, e isso a deixava inquieta. Enquanto organizava utensílios, limpava superfícies e ajudava no preparo das refeições, sentia os olhares constantes, alguns curiosos, outros claramente incomodados. Ele nunca fez isso antes. Nunca trouxe alguém assim. Deve haver um motivo. Berenice fingia não ouvir, mas tudo ficava guardado. No fim da tarde, foi instruída a levar uma bandeja até o escritório do barão. Seu corpo enrijeceu levemente. Era a primeira vez que o veria desde a carruagem. Caminhou pelos corredores com cuidado, equilibrando a bandeja nas mãos. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Quando chegou à porta, hesitou, respirou fundo e bateu levemente. "Entre!" A voz dele veio do outro lado, calma, controlada. Berenice abriu a porta devagar. O escritório era amplo, mas mais escuro do que o resto da mansão. Livros ocupavam as paredes. Uma grande mesa estava posicionada próxima à janela. E ele estava ali, sentado,
imóvel, como se já soubesse que era ela. Berenice entrou em silêncio, aproximando-se com cuidado. Colocou a bandeja sobre a mesa. Seu chá, senhor. Teodora assentiu levemente. Obrigado. Ela deu um passo para trás, pronta para sair, mas a voz dele a deteve. Espere, seu coração acelerou. Berenice parou imediatamente. Sim, senhor. Houve uma breve pausa. Você se adaptou rápido. Ela hesitou. Eu estou apenas fazendo meu trabalho. Não, ele disse levemente. Você está observando. Aquilo a surpreendeu. Ela não respondeu. A maioria entra aqui e tenta parecer algo que não é, continuou ele. Você não. Berenice apertou levemente as mãos. Não sei ser outra coisa. Teodor ficou em silêncio por alguns segundos, como se analisasse aquela resposta, mas não com julgamento, com interesse. Isso é raro. Ela não sabia o que dizer e, por isso, não disse nada. Ao sair do escritório, seu coração ainda batia forte. A conversa havia sido breve, simples, mas diferente. Pela primeira vez, alguém não a havia tratado como invisível, nem como inferior, nem como algo descartável. Aquilo a deixou inquieta. Nos dias que se seguiram, algo começou a mudar. Pequenas coisas, quase imperceptíveis, mas reais. O barão passou a chamá-la com mais frequência, sempre por motivos simples. O chá, um livro, organização de papéis, mas nunca delegava aquilo a mais ninguém. Sempre ela. E aos poucos, as conversas começaram. Curtas, mas constantes. Você lê? Ele perguntou um dia. Berenice congelou por um instante. Aquilo era perigoso. Mas mentir parecia errado. Um pouco, senhor. Silêncio. Quem te ensinou? Eu aprendi sozinha. Outra pausa. Mais longa. Entendo. Mas o tom dele havia mudado. Não era surpresa. Era confirmação. Como se aquilo não fosse novidade para ele. Como se já soubesse. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Berenice não conseguiu dormir. Seu olhar estava perdido. Sua mente... Não, o barão, as perguntas, a forma como ele falava, a maneira como parecia perceber coisas que ninguém mais percebia. E então, aquela frase voltou. Nem eu esperava encontrá-la aqui. Agora fazia mais sentido, ou talvez fizesse menos. Berenice levou a mão ao peito. Seu coração estava inquieto, porque pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava sendo vista. De verdade. E isso era mais assustador do que qualquer rejeição, porque no fundo, se alguém finalmente a enxergasse, nada nunca mais seria como antes. Capítulo 4. O que ele percebeu. A mudança não aconteceu de uma vez. Ela veio em pequenos detalhes, tão sutis que, por alguns dias, Berenice Voss acreditou que fosse apenas impressão sua. Mas não era. Algo havia mudado. E o centro dessa mudança era o barão Teodor Valem. Naquela manhã, o céu estava encoberto e uma leve chuva caía sobre os jardins da mansão. O som das gotas contra as janelas criava um silêncio confortável, diferente do vazio que ela conhecia. Berenice estava na biblioteca, não porque deveria estar, mas porque havia sido chamada. Organize esses, disse Teodor, apontando para uma pilha de livros sobre a mesa. Ela assentiu. Sim, senhor. Mas ao se aproximar, percebeu algo. Os livros estavam fora de ordem, mas não de forma comum. Não era desorganização por descuido. Era como se alguém tivesse tentado organizá-los e não conseguido. Berenice começou a trabalhar. Seus dedos deslizavam pelas capas com cuidado, observando, pensando, e sem perceber, começou a reorganizá-los. Não apenas por tamanho ou aparência, mas por assunto, por lógica, por sentido. Teodor permaneceu sentado, em silêncio, mas atento. Você não está apenas organizando, disse ele, depois de alguns minutos. Berenice parou. Seu coração acelerou levemente. Estou tentando facilitar. Facilitar para quem? Ela hesitou. Para o senhor. Silêncio. Ele se levantou lentamente.
Aproximou-se, parou a poucos passos dela. Continue. Ela obedeceu, mas agora, consciente. Quando terminou, deu um pequeno passo para trás. Assim, fica mais fácil encontrar. Theodore estendeu a mão e tocou levemente alguns dos livros. Seus movimentos eram precisos, mas havia algo diferente, algo que Berenice já havia notado antes, mas ainda não compreendia totalmente. Você está certa, disse ele. E então, virou-se na direção dela. Poucos perceberiam isso. Berenice abaixou o olhar. Eu apenas observei. Não, ele disse com calma. Você entendeu. As palavras ficaram no ar, e por algum motivo, pareciam mais importantes do que deveriam. Naquela mesma tarde, algo aconteceu. Algo pequeno, mas que mudaria tudo. Enquanto atravessava o corredor com uma bandeja, Berenice ouviu vozes vindas da área externa, alteradas, tensas. Ela parou. Havia 2 funcionários discutindo. Eu já disse que não foi minha culpa. O barão não vai aceitar isso. Então resolva você. Um dos homens estava claramente nervoso, o outro, irritado. Berenice hesitou. Não era seu lugar interferir. Nunca foi. Mas então, ela viu. Um dos vasos decorativos, grandes, antigos, havia sido quebrado, em pedaços. E os 2 homens estavam à beira de uma discussão maior. Aquilo não terminaria bem. Berenice respirou fundo. E antes que pudesse pensar demais, falou. Eu posso ajudar. Os 2 homens se viraram, surpresos. Você? Disse um deles com desdém. Isso não é problema seu. Ela engoliu em seco, mas não recuou. Se o barão perguntar, eu posso dizer que fui eu. Silêncio. Os 2 trocaram olhares. Você faria isso por nós? Perguntou o outro, desconfiado. Berenice assentiu. Não foi de propósito, certo? Eles negaram rapidamente. Então, não precisa piorar. Houve uma pausa. Longa, inesperada. Faça o que quiser, disse um deles ainda desconfiado. Mais tarde, no escritório, Berenice estava diante do barão. Suas mãos estavam juntas, mas firmes. O vaso da ala leste. Fui eu quem derrubou. O silêncio foi imediato, pesado. Theodore permaneceu imóvel por alguns segundos. Entendo, disse ele por fim. Mas seu tom era diferente. Foi um acidente, senhor. Claro, mas silêncio. Olhe para mim. Ela obedeceu. E então, aconteceu. Pela primeira vez, ela percebeu claramente os olhos dele. Não estavam focados nela, não da forma comum. Havia precisão em seus movimentos, mas não visão, não completamente. Seu coração acelerou. Ele não enxergava como os outros. Talvez nem enxergasse. Você não está dizendo a verdade. A frase foi direta, sem raiva, sem acusação, apenas certeza. Berenice sentiu o ar falhar por um segundo. Não minta para mim, disse ele com calma, especialmente quando não há necessidade. Silêncio. Ela poderia insistir, poderia negar, mas algo nele impedia. Não fui eu. A confissão saiu baixa, mas firme. Eu imaginei. Foram outros. Ela hesitou. Eles estavam com medo. Theodore permaneceu em silêncio. E você decidiu assumir a culpa? Sim, senhor. Por quê? Berenice apertou levemente as mãos, pensou por um instante e respondeu, porque ninguém nunca faz isso por eles. Silêncio. Profundo, diferente. Algo mudou naquele momento. Não no ambiente, mas nele. Theodore deu um passo à frente, lento, controlado, mas agora mais próximo. Você sempre faz isso? Isso o quê? Se colocar no lugar dos outros, mesmo quando ninguém faria o mesmo por você. Berenice hesitou. Eu não sei, mas sabia. Sempre soube. Mais silêncio. Mas agora, carregado de algo novo. Respeito, talvez. Vá, disse ele por fim. Ela assentiu. E saiu. Mas naquele dia, nada mais foi igual. Porque pela primeira vez, o barão Theodore Valen não viu apenas uma serva,
Não viu apenas alguém útil. Ele viu algo raro, algo que não podia ser comprado, nem escolhido por aparência. Ele viu o coração dela, e foi nesse momento que a escolha dele começou a fazer sentido, mesmo que ninguém mais ainda entendesse. Nem ela. Mas muito em breve, todos entenderiam, e isso mudaria tudo. Capítulo 5. Sombras na mansão. A notícia não demorou a se espalhar. E algo mais perigoso: hostilidade. Naquela manhã, enquanto organizava a mesa do salão principal, percebeu que duas das criadas a observavam, sem disfarçar. Engraçado, disse uma delas cruzando os braços. Alguém que veio de um leilão, sendo tratada assim. A outra riu baixo. Deve ter feito algo especial. Berenice continuou trabalhando, silenciosa. Ou talvez, continuou a primeira, o barão tenha gostos estranhos. O comentário veio carregado de malícia. Aquilo foi diferente. Naquela mansão onde tudo parecia controlado, silencioso e impecável, bastava um pequeno detalhe fora do lugar para que os olhares mudassem. E Berenice Voss era esse detalhe. Ele a chamou de novo hoje. Só ela leva o chá agora. Já percebeu? Ele confia nela. As vozes vinham baixas, mas constantes, como um sussurro que nunca cessava. Berenice fingia não ouvir, como sempre. Mas agora era diferente. Antes, os olhares eram de desprezo. Agora, eram misturados. Desconfiança, inveja. Berenice parou por um instante. Não por fraqueza, mas porque algo dentro dela reagiu. Ela se virou lentamente. Eu só faço o meu trabalho. Simples, direto, sem ataque, mas firme. As duas trocaram olhares, surpresas. Olhem só, disse uma delas. Ela responde agora. Berenice não continuou. Apenas voltou ao que fazia. Mas aquilo foi suficiente, porque, naquele momento, elas perceberam. Ela não era mais a mesma. Mais tarde, naquele dia, um novo incidente aconteceu. E dessa vez, não foi um acidente. Berenice havia sido enviada para buscar um conjunto de documentos no escritório menor da ala oeste. Era um lugar pouco frequentado, silencioso demais. Ela entrou, fechou a porta atrás de si e começou a procurar. As prateleiras estavam organizadas, mas algo parecia fora do lugar. Antes que pudesse entender o quê, a porta se abriu com força. Ela se virou. 3 pessoas, as mesmas criadas, e mais um dos funcionários. O clima mudou instantaneamente. Sabíamos que estaria aqui, disse um deles. Berenice sentiu o corpo enrijecer. Eu só vim buscar. Nós sabemos, interrompeu a mulher com um sorriso frio. O silêncio que se seguiu não era natural. Era intencional, calculado. Você acha mesmo, disse outra, que pode vir de onde veio e agir como se fosse melhor que nós? Eu não minta. A palavra veio seca, cortante. Berenice respirou fundo. Eu não sou melhor que ninguém. Mas ele acha, respondeu o homem, e isso é o suficiente para causar problemas. O coração dela acelerou. Agora entendia. Aquilo não era sobre ela, era sobre ele, sobre o barão. Eu não pedi por isso. Não, disse a primeira, mas está aproveitando. Silêncio. Então, um movimento. Um dos homens avançou e puxou os documentos de sua mão. As folhas se espalharam pelo chão. Ops! O tom era claramente falso, provocador. Berenice abaixou-se imediatamente, começando a recolher. Mas antes que pudesse terminar, uma das mulheres pisou sobre uma das folhas, impediu. Berenice parou, levantou o olhar lentamente. E pela primeira vez, não havia medo. Por favor, a palavra saiu calma, mas firme. Aquilo irritou, mais do que qualquer reação de desespero faria. Você não entende, não é? Disse a mulher, inclinando-se levemente. Aqui, você não pertence. Silêncio. Berenice segurou o olhar dela. Talvez não. Uma pausa. Mas estou aqui. Aquilo foi o suficiente. O homem empurrou levemente seu ombro. Não forte o suficiente para machucar, mas o suficiente para marcar território. Cuidado! Berenice não reagiu.
Não recuou, apenas permaneceu. E isso foi ainda pior. Já chega! A voz veio da porta, fria, controlada e imediatamente reconhecida. Todos congelaram. O barão Theodor Valen estava ali, imóvel, mas sua presença dominava o ambiente. Senhor! Um deles tentou falar. Nós só. Silêncio. A palavra caiu pesada, irrevogável. Ninguém ousou continuar. Theodor deu um passo à frente, lento, mas preciso. Eu não me recordo de ter autorizado reuniões nesse local. Ninguém respondeu, nem de permitir interferências no trabalho que eu ordenei. O tom dele não subiu, mas ficou mais perigoso. Saíam, simples, direto, sem margem para discussão. Eles saíram, sem olhar para trás, sem dizer uma palavra. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Berenice ainda estava ajoelhada, recolhendo as folhas. Suas mãos estavam firmes, mas seu coração... Não. Theodor se aproximou, parou a poucos passos. Você está bem? A pergunta foi inesperada. Ela levantou o olhar. Sim, senhor. Não minta. Ela hesitou. Estou bem. Silêncio. Ele sabia, mas não insistiu. Levante-se. Ela obedeceu. Isso não vai se repetir. A frase foi simples, mas carregada de promessa. Berenice sentiu algo estranho no peito. Algo quente, seguro. Obrigada, senhor. Houve uma pausa. E então... Theodor. Ela congelou. Senhor? Quando estivermos a sós, pode me chamar de Theodor. O coração dela falhou por um segundo. Aquilo não era comum, não era normal. Isso não é um pedido que faço 2 vezes. Mas o tom não era duro. Era diferente. Berenice assentiu lentamente. Sim, Theodor. O nome saiu baixo, quase hesitante, mas real. E naquele instante, algo mudou entre eles, de forma definitiva. Porque não era mais apenas uma relação de senhor e serva. Era algo mais, algo que começava a crescer, mesmo que nenhum dos dois ainda estivesse pronto para admitir. E do lado de fora, a tensão só aumentava, porque agora todos haviam visto. O barão não apenas a escolheu, ele a protegia. E isso era perigoso. Capítulo 6. O motivo. Depois daquele dia, nada mais voltou a ser como antes. A tensão na mansão não diminuiu, ela se transformou. Agora não era apenas desconfiança, era certeza. Todos sabiam. O barão Theodor Valen não apenas havia escolhido Berenice Voss, ele a colocava em um lugar diferente. E isso incomodava. Muito. Mas, para Berenice, a maior mudança não estava nos outros, estava nele e na forma como passava a tratá-la. Naquela noite, a chuva voltou a cair, forte, constante. O som ecoava pelas janelas altas da mansão, criando uma atmosfera quase íntima. Berenice foi chamada novamente ao escritório, como já havia acontecido tantas vezes. Mas, dessa vez, era diferente. Ela sentiu, antes mesmo de entrar. Entre. A voz dele veio calma, mas havia algo mais. Berenice entrou, fechou a porta, e pela primeira vez, Theodor não estava sentado, estava de pé, próximo à janela, de costas. O silêncio era mais profundo do que o habitual. Feche a porta. Ela obedeceu. Seu coração já batia mais rápido. Venha. Berenice se aproximou devagar. Parou a alguns passos dele, esperando. Segundos se passaram, longos, até que ele falou. Você ainda não me perguntou. Ela franziu levemente a testa. Perguntar o quê? Ele virou parcialmente o rosto. Por que eu escolhi você? O mundo pareceu parar por um instante. A pergunta que ela evitava agora estava ali, entre eles. Ela hesitou. Não achei que fosse meu direito perguntar. Silêncio. Mas pensou. Ela não respondeu, mas ele sabia. Theodor respirou fundo, como se estivesse decidindo algo importante. Berenice. O nome dela soou diferente, mais próximo, mais real. Eu não a escolhi naquele dia. O coração dela acelerou. Senhor, eu já havia escolhido antes. Silêncio total.
Ela não entendeu. Não completamente. Eu não compreendo. Theodor deu um passo, depois outro, aproximando-se. Agora estava diante dela, mais perto do que nunca. Você não se lembra? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Berenice sentiu algo estranho, uma sensação distante, quase como uma memória esquecida. Eu nunca o vi antes daquele dia. Viu. A palavra veio firme, irrefutável. Theodor levantou levemente a mão, não tocou nela, mas indicou algo. Há anos, em um dia de chuva, um homem ferido, caído. As imagens começaram a surgir, fragmentadas, confusas, mas presentes. Um homem, no chão, machucado, sozinho. Berenice prendeu a respiração. Você parou. Mesmo não tendo nada. Mesmo não sendo obrigada. Você ficou. A voz dele agora era mais baixa, mais carregada. E então, ela lembrou. Era verdade. Anos atrás, ela havia encontrado um homem, ferido, desacordado. Ninguém parou, ninguém quis ajudar, mas ela ficou. Eu cuidei dele, sussurrou. Sim, silêncio, pesado, emocional. Aquele homem, continuou Theodor, era eu. O mundo parou, completamente. Berenice recuou meio passo. Seus olhos se arregalaram, seu coração disparou. Não, isso, mas era. Tudo fazia sentido agora. A frase, o olhar, a forma como ele parecia conhecê-la. Nem eu esperava encontrá-la aqui. Bem, eu nunca vi seu rosto claramente, disse ele, mas nunca esqueci sua voz, sua respiração, a forma como me tratou. Berenice sentiu algo quebrar dentro dela, mas não era dor, era algo maior. Você me salvou, disse ele, simples, mas carregado de tudo. Eu não sabia, ela sussurrou. Eu sei. Silêncio, mas agora não era desconfortável, era profundo. Quando ouvi sua voz naquele salão, continuou ele, eu soube, sem dúvida, sem erro. Berenice levou a mão ao peito. Seu coração não desacelerava. Foi por isso, ela disse quase sem voz. Sim. Mas então, ele deu mais um passo, mais perto. Mas não é só isso. Ela levantou o olhar. Eu poderia ter agradecido, poderia ter ajudado. Mas escolhi trazer você para perto. Uma pausa. Porque você é a única pessoa que já me viu como um homem. Não como um título. Não como um poder. Silêncio. E por quê? Sua voz falhou levemente pela primeira vez. Eu quis vê-la novamente. O ar entre eles parecia mais denso, mais quente. Berenice não sabia o que dizer, não sabia o que sentir. Mas sabia de uma coisa, nada daquilo era acaso. E o motivo? O motivo realmente chocaria todos. Porque não era sobre beleza, nem sobre escolha aleatória. Era sobre algo muito mais raro. Conexão, destino. E algo que começava a crescer, sem que pudessem mais evitar. Sentimento. E agora, nada mais poderia impedir o que estava por vir. Capítulo 7. O que ninguém podia impedir depois da revelação, o mundo pareceu outro. Para Berenice Voz, tudo finalmente fazia sentido. A escolha, o olhar, as palavras. Nada havia sido por acaso, e ainda assim, isso tornava tudo mais intenso, mais real e mais perigoso. Nos dias que se seguiram, a mansão continuou funcionando como sempre. Silenciosa, organizada, impecável. Mas por trás daquela aparência, algo havia mudado. Algo que não podia mais ser escondido. O barão Theodor Wallen já não mantinha a mesma distância, não com ela. As conversas se tornaram mais longas, mais frequentes, mais pessoais. Você sempre foi assim? Ele perguntou certa noite, enquanto ela organizava alguns papéis. Assim como? Disposta a dar mais do que recebe. Berenice pensou por um instante. Eu nunca tive muito, então não aprendi a guardar. Theodor ficou em silêncio, mas aquele silêncio era cheio. E isso não é fraqueza, disse ele por fim. Ela levantou o olhar.
Muitos diriam que é, muitos estão errados, simples, direto, mas vindo dele, tinha peso. E, aos poucos, a presença dela deixou de ser apenas funcional. Ela passou a caminhar pelos jardins, a ler na biblioteca, a sentar-se às vezes no mesmo ambiente que ele, sem necessidade de trabalho. E isso chamava a atenção. Já viu? Ele permite... Isso não é normal. Os comentários voltaram, mais intensos, mais perigosos. Mas dessa vez, Berenice não se encolhia, porque agora ela sabia. Sabia que havia sido escolhida, não por acaso, mas por algo real. E isso mudava tudo. Numa tarde silenciosa, enquanto o sol finalmente aparecia após dias de chuva, Berenice estava no jardim, sentada, com um livro nas mãos, lendo. Era algo simples, mas para ela era tudo. Então é verdade. A voz quebrou o momento. Fria, cortante. Berenice levantou o olhar. Um homem estava diante dela, bem vestido. Postura rígida. Olhar carregado de julgamento. Não sabia que o barão agora educava suas aquisições. As palavras vieram com desprezo. Berenice se levantou lentamente. Posso ajudar em algo? Pode, ele disse aproximando-se. Pode me explicar o que exatamente você é? Silêncio. Ela manteve a postura. Eu trabalho aqui. O homem riu, sem humor. Não, você não trabalha aqui. Servos trabalham. Você... Ele a analisou. Está sendo tratada como algo que não é. Berenice sentiu o coração acelerar, mas não recuou. Isso não cabe ao Senhor decidir. O homem estreitou o olhar, claramente irritado. Cuidado com seu tom. Eu conheço o barão há anos e posso garantir, isso não vai durar. Antes que ela pudesse responder, já terminou? A voz. Theodor. O homem se virou imediatamente. Barão, eu não... Eu perguntei. A voz dele veio mais fria do que nunca. Se já terminou. Silêncio. Pesado. Eu só achei necessário? Não achei. Corte direto. Sem espaço. O homem hesitou. Claro, peço desculpas. E saiu, sem insistir, sem olhar para trás. O silêncio voltou, mas agora era carregado de algo mais. Theodor se aproximou, parou diante dela. Ele disse algo que a incomodou? Berenice hesitou, mas decidiu não esconder. Disse que isso não vai durar. Silêncio. Theodor inclinou levemente o rosto. E você acredita nisso? Ela olhou para ele, direto. Não sei. Honesto, como sempre. Então, algo aconteceu. Algo simples, mas definitivo. Theodor estendeu a mão e pela primeira vez tocou a dela. O gesto foi leve, mas firme. Berenice sentiu o mundo desaparecer por um instante. Vai durar, disse ele, baixo, seguro, sem dúvida. Seus dedos permaneceram ali por um segundo a mais do que o necessário. E naquele instante, nada mais importava. Não os olhares, não os julgamentos, não o passado. Apenas aquilo, o toque, a certeza. E algo que agora já não podia mais ser negado. Eles haviam ultrapassado o limite. E não havia mais volta. Meses depois, a mansão era outra. Não em estrutura, mas em essência. Berenice já não era apenas a jovem do leilão. Era respeitada, ou ao menos ninguém mais ousava desrespeitá-la. E Theodor já não escondia. Não completamente. E em uma noite tranquila, sob o céu limpo e estrelado, no mesmo jardim onde tudo parecia ter começado a mudar, ele falou: Fique. A palavra foi simples, mas carregada de significado. Berenice olhou para ele. Eu já estou aqui. Ele balançou levemente a cabeça. Não como serva. Silêncio. Como o que você quiser ser. O coração dela disparou. E o que você quer que eu seja? A pergunta saiu baixa, mas direta. Theodor deu um pequeno passo à frente. Alguém que não vai embora. Silêncio. E então, ela sorriu. Pela primeira vez, sem medo. Então eu fico.
E foi assim que a jovem mais desprezada do leilão se tornou a única pessoa que o barão não podia perder. E o motivo? Agora todos sabiam, mas nenhum deles jamais seria capaz de entender completamente, porque algumas escolhas não são feitas com os olhos, mas